Eu cresci acreditando que havia algo fundamentalmente errado comigo. Não era algo que meus pais diziam de forma direta, seria simples demais. Era algo que eles construíam todos os dias em pequenas doses, como um veneno lento. Um comentário aqui, um silêncio ali, um olhar de desapontamento que vinha antes mesmo de eu abrir a boca. Naquela casa, eu aprendi cedo que existir demais era perigoso. Falar demais era punição. Sentir demais era fraqueza. Meu pai não gritava. Nunca precisou. Ele tinha um talento quase clínico para desmontar alguém com frases curtas e pausas longas. Quando eu errava, ele não brigava. Ele suspirava, olhava para o chão, balbuciava algo como era de se esperar, e aquilo doía mais do que qualquer castigo. Minha mãe preferia a plateia. Ela me moldava para o papel de problema diante dos outros. Em aniversários, almoços de família, reuniões casuais, sempre havia uma história minha para contar, nunca completa, nunca justa, sempre humilhante. Eu virava a filha difícil, a ingrata, a que dava trabalho. E as pessoas riam, concordavam, balançavam a cabeça como se aquilo explicasse tudo. Meu irmão cresceu no meio disso como se fosse natural. Ele não precisava me atacar. O sistema já funcionava. Ele era o acerto. Eu, o erro necessário para que o acerto existisse. Por muito tempo eu acreditei. A única pessoa que parecia me enxergar de verdade era minha avó, e nem ela podia fazer muito. Hoje eu entendo. Ela observava em silêncio, como alguém que sabe que falar cedo demais só pioraria as coisas. Guardava meus desenhos, minhas cartas, minhas fotos tortas. Me dava dinheiro escondido, como se estivesse tentando compensar algo que eu ainda não entendia. Às vezes, quando me abraçava, dizia baixinho que eu não era o que diziam. Eu sorria, mas não acreditava. Quando todo o resto do mundo repete a mesma versão, a exceção parece só gentileza. No dia da morte dela, eu já estava quebrada, mas minha mãe decidiu que ainda havia espaço para mais. No velório, diante de parentes que eu mal via uma vez por ano, ela construiu o discurso perfeito. Disse que minha avó sofria com a minha distância, que eu nunca estava presente, que sempre fui fria. Meu pai concordava em silêncio. Meu irmão evitava meu olhar. Eu fiquei parada, ouvindo minha própria reputação ser enterrada junto com o caixão. Eu não chorei ali. Não porque não doía, mas porque aprendi cedo que chorar só confirmava o papel que tinham escrito para mim. Foi quando a enfermeira me puxou de lado. Ela parecia nervosa, como se estivesse quebrando uma regra invisível. Colocou um envelope na minha mão e disse que minha avó tinha sido clara. Aquilo era só para mim. Depois que todos estivessem reunidos. Depois que não houvesse como voltar atrás. Tranquei-me no banheiro. Sentei no chão. Abri o envelope com mãos que tremiam antes mesmo de entender o porquê. As primeiras linhas me tiraram o ar. Minha avó dizia que não tinha conseguido me proteger como prometeu. Que tinha feito escolhas erradas tentando manter a paz. Que o silêncio dela custou caro demais para mim. E então veio a frase que reorganizou toda a minha vida. Eles nunca te odiaram por quem você é. Eles te odiaram pelo que você representa. O resto da carta era uma confissão. Não emocional. Prática. Crua. Antes de eu nascer, meus pais estavam falidos. Afundados em dívidas. À beira de perder tudo o que valorizavam. A casa, o status, a imagem de família bem-sucedida. Quem salvou tudo foi ela. Minha avó. Com uma herança antiga, dinheiro guardado e investido ao longo de anos. Mas ela não confiava neles. Então colocou uma condição. O dinheiro seria legalmente meu. Em meu nome. Intocável sem regras claras. Uma garantia silenciosa de que se tudo desse errado, ao menos uma criança daquela família não pagaria a conta dos erros deles. Eles aceitaram. E naquele momento passaram a me odiar. Enquanto eu lia, lembranças antigas se rearranjavam como peças de um quebra-cabeça cruel. As discussões sobre gastos por minha causa. As vezes em que diziam que eu era um peso financeiro. O controle obsessivo sobre tudo que envolvia meu futuro. O ressentimento mal disfarçado sempre que alguém elogiava algo em mim. Eu não era a filha errada. Eu era o lembrete constante da falência deles. A carta vinha acompanhada de documentos, contas que eu nunca soube que existiam, investimentos que cresceram em silêncio enquanto eu era ensinada a pedir desculpas por existir, nomes de advogados, datas, valores que me deixaram enjoada não pela quantia, mas pelo que significavam. Minha avó terminou a carta dizendo que eles acreditavam que eu nunca saberia, que essa tinha sido a maior arrogância deles, e que se um dia eu estivesse pronta, a escolha seria minha. Dobrei o papel com cuidado. Saí do banheiro, voltei para o velório com o mesmo rosto de sempre. Ninguém percebeu nada. E essa foi a parte mais irônica de todas. Eles passaram anos me ensinando a engolir verdades. Quando finalmente tive a maior de todas, eu já sabia exatamente como esconder. Eu não confrontei ninguém de imediato. Continuei frequentando a casa. Continuei sendo a filha difícil. Observei como minha mãe começou a demonstrar um medo crescente quando o assunto era dinheiro. Como meu pai fazia contas em silêncio. Como se algo estivesse escapando por entre os dedos. Eles sabiam que algo estava errado. Só não sabiam o quê. Meses depois, veio o convite para conversa em família. Tom educado demais. Gentil demais. A mesa organizada. Pastas alinhadas. Um teatro mal ensaiado. Eles queriam que eu assinasse documentos. Termos confusos. Palavras bonitas. Administração. Confiança. Futuro. Tudo para devolver a eles o controle que nunca tiveram de verdade. Eu deixei que falassem.
Folheei os papéis devagar. Observei a ansiedade disfarçada nos gestos da minha mãe, a rigidez forçada do meu pai. Então coloquei minha pasta sobre a mesa. Perguntei, com calma, qual era o plano dele se eu dissesse não. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios daquela casa. Não era controle. Era medo. Expliquei tudo. Sem gritar. Sem emoção visível. Contei sobre as contas, os rendimentos, as cláusulas que eles fingiram esquecer. Contei que eu sabia de cada decisão financeira tomada em meu nome. De cada vez que me usaram como justificativa para os próprios fracassos. Minha mãe começou a chorar. Meu pai tentou argumentar, depois atacar, depois culpar. Disse que eu devia gratidão, que eu não estaria ali sem eles. Foi então que eu entendi que a crueldade real não precisava de raiva. Eu disse que eles estavam certos, que eu realmente não estaria ali sem eles. E que por isso mesmo eu estava escolhendo algo diferente. Expliquei que eu não os processaria, não os exporia, não destruiria publicamente a imagem que eles tanto protegiam. Eu simplesmente não os salvaria de novo. Contei sobre as dívidas recentes, sobre os empréstimos feitos acreditando que ainda havia uma herança invisível pronta para socorrê-los. Disse que aquela rede nunca existiu, nunca mais existiria. Minha mãe entrou em pânico. Disse que eu não podia fazer isso, que eles eram meus pais, que família não funciona assim. Olhei para ela e respondi que foi exatamente assim que eles me ensinaram. Levantei da mesa sabendo que aquilo não era o fim. Era só o começo da queda. Saí daquela casa sem olhar para trás, sentindo algo que nunca tinha sentido ali dentro. Silêncio sem culpa. E pela primeira vez ele não me machucou. Por um tempo não aconteceu nada visível. E isso quase me fez duvidar de mim mesma. Eles não ligaram. Não mandaram mensagens longas. Não tentaram me manipular com pedidos de desculpa repentinos. Foi um silêncio diferente. Não o silêncio calculado do meu pai, nem o silêncio teatral da minha mãe. Era um silêncio desesperado, daqueles que surgem quando alguém está contando os dias sem saber para quê. Eu segui minha vida. Troquei de número. Mudei hábitos. Pela primeira vez, não senti aquele peso constante no peito, como se estivesse sempre prestes a errar alguma coisa invisível. Ainda havia dor, mas ela já não controlava meus movimentos. Algumas semanas depois, a primeira notícia chegou por terceiros. Meu pai tinha vendido o carro. Depois, móveis. Depois, coisas que sempre disseram ser intocáveis. Minha mãe começou a ligar para parentes distantes. Pessoas que ela mesma havia desprezado por anos. Ninguém ajudou. Não porque sabiam da história completa, mas porque quando o dinheiro acaba, a máscara cai, e ninguém sente saudade de quem só sabia humilhar. Meu irmão foi o último a falar comigo. Ele apareceu sem avisar, parado na minha porta como alguém que ainda não tinha entendido o próprio papel na história. Disse que eu estava exagerando, que nossos pais estavam sofrendo, que eu podia resolver tudo com uma assinatura. Olhei para ele e percebi algo que nunca tinha permitido antes. Ele não era inocente. Ele apenas tinha se beneficiado demais para questionar. Perguntei se em algum momento da vida, ele tinha se perguntado por que eu era tratada como um problema. Ele não respondeu. Só pediu que eu pensasse na família. Foi a última vez que o vi. Meses depois, a casa foi colocada à venda. A mesma casa onde passei a infância tentando não existir. Onde aprendi a andar em silêncio. Onde chorei escondida em banheiros, quartos trancados, madrugadas sem testemunhas. Eles não conseguiram vender pelo valor que queriam. O mercado não perdoa desespero. Quando finalmente venderam já não era suficiente. Meu pai começou a trabalhar em algo muito abaixo do que sempre desprezou. Minha mãe passou a evitar lugares públicos onde ainda era reconhecida. O status, a única coisa que realmente amavam, foi escorrendo pelos dedos. E então veio o golpe final. O que eles jamais imaginaram. Um antigo acordo mal feito. Um documento assinado às pressas anos atrás, quando ainda acreditavam que sempre haveria dinheiro para cobrir erros. Algo que só veio à tona porque ninguém mais estava pagando para esconder. O processo não foi meu. Nunca precisei mover um dedo. Eles perderam quase tudo. Mas não foi isso que mais doeu. O que realmente os destruiu foi perceber que, pela primeira vez na vida, não havia ninguém para culpar. Não havia uma filha difícil. Não havia uma herança maldita. Não havia um erro externo. Só escolhas. E consequências. Soube que minha mãe entrou em depressão profunda. Não aquela que pede ajuda, mas a que se esconde atrás do orgulho ferido. Soube que meu pai envelheceu rápido demais, como se o corpo tivesse desistido de sustentar uma mentira tão pesada por tanto tempo. Nunca pediram perdão, porque pedir perdão exigiria admitir que sempre souberam. Anos depois, recebi uma última mensagem de um número desconhecido. Era curta, sem pedido, sem afeto. Você conseguiu. Não respondi, porque finalmente entendi algo que minha avó tentou me ensinar em silêncio a vida inteira. Algumas pessoas não sofrem porque perderam tudo. Sofrem porque perderam o direito de fingir que estavam certas. E eu não venci porque herdei dinheiro. Eu venci porque sobrevivi ao lugar onde tentaram me apagar. No fim, a verdade que eles esconderam por décadas não destruiu apenas a imagem deles. Destruiu a única coisa que realmente tinham: o controle sobre a narrativa. E dessa vez, ninguém estava lá para salvá-los.